Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Educatoxo Nova. Oba! Hoje a gente vai se aventurar por um universo que, vamos combinar, é essencial para uma vida mais leve e produtiva, o da organização. É isso aí, Preparados para desvendar os segredos de uma vida organizada em todas as áreas. com certeza. E já aviso que a organização não se resume apenas a arrumar gavetas, viu? A gente vai muito além. Organização pessoal, financeira, digital do tempo. Nossa, é muita coisa. É verdade. Mas calma, vamos desvendar tudo isso juntos. Com calma, para que você possa realmente aplicar essas ideias na sua vida. Afinal, quem não quer se livrar do caos e ter mais tempo porque realmente importa? Exato. A organização é a chave para uma vida mais tranquila, produtiva e feliz. É ter o controle do seu tempo, das suas tarefas, das suas finanças, do seu espaço, da sua mente. Falando em mente, me chamou a atenção a ideia de que a organização pessoal, aquela que a gente aplica no nosso dia a dia, não é um ponto final, mas sim um processo contínuo, uma jornada. O que acha disso? É verdade. A vida é dinâmica, está em constante mudança. E a nossa organização precisa acompanhar essa fluidez. O que funcionava para você há um ano, talvez precise de ajustes hoje. É preciso estar aberto a adaptar os métodos e ferramentas de organização às suas necessidades e aos desafios que surgem ao longo do caminho. Faz todo sentido. Tipo, a gente muda, as prioridades mudam, o contexto muda. A organização precisa ser flexível para acompanhar todas essas transformações. E por falar em organização pessoal, por onde a gente começa a organizar a nossa vida? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é o autoconhecimento. A organização precisa ser personalizada, adaptada ao seu estilo de vida, à sua forma de pensar e agir. Sem entender seus valores, suas prioridades, seus pontos fortes e fracos, fica difícil criar um sistema de organização que realmente funcione para você. Entendi. É tipo aquela história de conhece-te a ti mesmo. Exatamente. E para se autoconhecer, existem diversas ferramentas e técnicas. Você pode, por exemplo, praticar a autorreflexão. Dedica um tempo para analisar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Outra ferramenta poderosa é o feedback de pessoas próximas, aquelas que te conhecem bem e podem te dar uma visão mais objetiva sobre você mesmo. Puxa, nunca tinha pensado nisso. Pedir feedback para os amigos e familiares pode ser uma ótima maneira de se autoconhecer melhor. Mas e se a gente quiser ir além do feedback das pessoas próximas? Existem outras ferramentas que podem te ajudar, como testes de personalidade e a escrita terapêutica. Os testes de personalidade, como o MBTI, podem te dar insights sobre seus traços de personalidade, suas preferências e como você se relaciona com o mundo. Já a escrita terapêutica é uma ferramenta poderosa para se conectar com suas emoções, seus medos, suas aspirações. Mais interessante, é como se a gente colocasse para fora, no papel, tudo aquilo que está guardado dentro da gente, né? Exatamente. Escrever sobre si mesmo pode te ajudar a se entender melhor, a identificar padrões de comportamento e a encontrar soluções para seus problemas. E além dessas ferramentas, você pode experimentar práticas como mindfulness e meditação. Mindfulness e meditação. Como elas podem ajudar no autoconhecimento? Essas práticas te ajudam a aumentar a consciência sobre si mesmo, a observar seus pensamentos e emoções sem julgamento e a se conectar com o momento presente. Quando você está mais presente, mais consciente, você consegue se perceber melhor, entender suas reações e tomar decisões mais alinhadas com seus valores. Que incrível. Parece que o autoconhecimento é a base para tudo na vida, né? Inclusive para a organização. Com certeza. Quando você se conhece bem, sabe o que te motiva, o que te desanima, quais são seus limites, você consegue criar um sistema de organização que realmente te atenda, que te ajude a alcançar seus objetivos e a viver uma vida mais plena. Falando em objetivos, me deparei com a ideia de que o planejamento de vida é fundamental para quem busca uma vida organizada e com propósito. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O planejamento de vida é como um mapa que te guia em direção aos seus sonhos. É definir o que você quer alcançar em diferentes áreas da sua vida, como carreira, relacionamentos, saúde, finanças, e traçar estratégias para chegar lá. Mas, e se a gente não souber quais são nossos sonhos? Como a gente faz para definir o que a gente quer da vida? Essa é uma ótima pergunta. Muitas vezes a gente vive no automático, sem parar para refletir sobre o que realmente queremos. Para descobrir seus sonhos, você pode se perguntar: o que me faria saltar da cama todos os dias com entusiasmo? Qual legado eu quero deixar no mundo? O que me faz sentir vivo? Nossa, são perguntas profundas. Mas acho que são essenciais para quem quer dar um rumo à vida, né? Com certeza. E para te ajudar a definir seus objetivos de forma mais clara e eficaz, você pode utilizar o método SMART. Já ouviu falar? Smart, me explica melhor. As metas SMART são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Quando você define seus objetivos seguindo esses critérios, você aumenta suas chances de sucesso. Faz sentido. O objetivo vago, sem prazo, sem um plano de ação, acaba ficando só na intenção, né? Exatamente. E para colocar seus objetivos em prática,
Você precisa criar planos de ação detalhados, com prazos, recursos e estratégias para superar os obstáculos que surgirem pelo caminho. E como a gente faz para se manter motivado ao longo do processo? Às vezes a gente começa com toda a energia, mas depois a motivação vai diminuindo. A motivação é como um músculo, precisa ser exercitada. Para se manter motivado, você pode dividir seus objetivos em etapas menores, mais fáceis de serem alcançadas. A cada etapa concluída, celebre suas conquistas. Isso te dará mais energia para continuar. Celebrar as pequenas vitórias é fundamental. E por falar em celebrar, que tal a gente falar da organização do tempo, um dos maiores desafios da vida moderna? Vamos lá. A gestão do tempo é essencial para termos uma vida mais equilibrada, produtiva e feliz. Afinal, tempo é o nosso recurso mais precioso, não é mesmo? Com certeza. Mas como a gente faz para administrar o tempo de forma eficiente, com tantas demandas e distrações? Existem diversas técnicas e ferramentas que podem te ajudar a dominar o tempo, em vez de ser dominado por ele. Uma técnica clássica é a matriz de Eisenhower, que a gente já mencionou antes. Ah, aquela que divide as tarefas em importantes e urgentes. Sim, ela te ajuda a priorizar o que realmente importa e a evitar a armadilha de ficar apagando incêndios o tempo todo. Outra técnica bastante conhecida é a técnica Pomodoro, que também já citamos. Sim, a dos blocos de 25 minutos de foco total. Essa técnica me parece ótima para quem, como eu, se distrai facilmente. Exatamente. Ela te ajuda a ter mais disciplina e aproveitar melhor seu tempo, evitando a procrastinação. E além das técnicas, existem diversas ferramentas que podem te ajudar a organizar sua agenda, seus compromissos, suas tarefas. Falando em ferramentas, me conta. Quais suas ferramentas favoritas para organizar o tempo? Eu adoro o Google Agenda. É uma ferramenta gratuita, intuitiva e que sincroniza com todos os seus dispositivos. Para gerenciar tarefas, eu uso Todoist, que me permite criar listas de tarefas, definir prioridades, agendar lembretes e acompanhar o progresso das minhas atividades. Nossa, quanta dica boa. Acho que já tenho material suficiente para começar a organizar meu tempo de forma mais eficiente. E por falar em organização, que tal a gente falar da organização do espaço físico? Afinal, um ambiente organizado contribui para uma mente organizada, né? Com certeza. O espaço físico em que vivemos e trabalhamos tem um impacto enorme na nossa produtividade, na nossa criatividade e no nosso bem-estar. Um ambiente bagunçado e desorganizado pode gerar estresse, ansiedade e dificuldade de concentração. É verdade. Eu mesmo me sinto muito mais tranquilo e produtiva quando o meu espaço de trabalho está organizado. Mas por onde a gente começa a organizar o caos? Existem diversos métodos de organização, cada um com suas particularidades. Um dos mais famosos é o método KonMari, criado pela japonesa Marie Kondo. Ah, já ouvi falar. É aquele que a gente só guarda que traz alegria, né? Isso mesmo. O método KonMari te convida a fazer uma análise crítica de todos os seus pertences, desde roupas e livros até objetos de decoração e documentos, e a se desapegar daquilo que não te faz mais feliz, que não te serve mais. Parece libertador, mas confesso que tenho um pouco de apego às minhas coisas. Como a gente faz para se desapegar do que não nos serve mais? O desapego é um processo gradual que exige autoconhecimento e honestidade consigo mesmo. Pergunte-se: esse objeto me traz alegria? Eu realmente preciso disso? Qual o valor que isso tem para mim? Se as respostas forem negativas, talvez seja a hora de se despedir. Entendi. É um exercício de desapego consciente, né? E além do método KonMari, quais outras dicas você pode dar para quem quer organizar o espaço físico? Uma dica importante é o zoneamento. Crie zonas específicas para diferentes atividades dentro de casa. Por exemplo, no seu quarto, você pode ter uma zona de descanso, com a cama arrumada e objetos que te relaxam, e uma zona de trabalho, com uma mesa organizada e tudo o que você precisa para se concentrar. Adorei essa ideia. Assim a gente delimita os espaços e evita que a bagunça de uma área contamine a outra. E na cozinha você tem alguma dica especial? Na cozinha, a organização é fundamental para facilitar o dia a dia e evitar desperdícios. Uma dica é organizar os utensílios por frequência de uso. Os que você usa mais devem ficar em locais de fácil acesso. Outra dica importante é descartar alimentos vencidos. Faça uma limpa na geladeira e na despensa periodicamente. E na sala de estar? Como a gente faz para manter a ordem em um ambiente que é usado por toda a família? Defina um lugar para cada coisa e crie o hábito de guardar os objetos após o uso. Incentive os outros moradores da casa a colaborarem com a organização. E não se esqueça de decorar a sala com objetos que te tragam alegria e que criem uma atmosfera acolhedora. Ambiente organizado, família feliz. E para quem trabalha em casa, no escritório, quais dicas para manter o espaço de trabalho organizado e produtivo? Manter a mesa de trabalho organizada é o primeiro passo. Deixe apenas os itens essenciais à mão. Evite acumular papéis, digitalize o que for importante. E lembre-se da ergonomia. Ajuste a altura da cadeira e do monitor para evitar dores nas costas. Ergonomia é fundamental para a saúde e a produtividade.
E por falar em produtividade, que tal a gente falar da organização financeira? Um tema que causa arrepios em muita gente. Vamos a ele. A organização financeira é essencial para termos uma vida mais tranquila, segura, com menos estresse. É ter o controle do seu dinheiro, saber para onde ele está indo e tomar decisões conscientes sobre como usá-lo. Mas por onde a gente começa a organizar o caos financeiro? Para quem nunca se preocupou muito com isso, pode parecer uma missão impossível. Calma, não precisa se desesperar. O primeiro passo é ter clareza da sua situação financeira atual. Anote todas as suas fontes de renda e liste todos os seus gastos, separando os essenciais dos supérfluos. Tipo aluguel, contas de luz e água são essenciais e aquele cafezinho gourmet todo dia é supérfluo. Exatamente. É importante ter essa consciência para podermos fazer escolhas mais inteligentes com o nosso dinheiro. Depois de analisar a situação atual, o próximo passo é criar um orçamento. E como a gente faz isso? Tem algum método mágico? Existem vários métodos, mas um bem popular é o 5-30-20. Basicamente, você divide sua renda da seguinte forma: 50% para suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, transporte e saúde, 30% para seus desejos e vontades, como lazer, compras e hobbies, e 20% para seus objetivos financeiros, como investimentos, pagamento de dívidas e formação de uma reserva de emergência. Parece simples, mas exige disciplina, né? Com certeza. Manter um orçamento exige disciplina e acompanhamento constante. Mas, com o tempo, se torna um hábito e você colhe os frutos dessa organização. E quais ferramentas a gente pode usar para organizar as finanças? Planilhas, aplicativos. Para quem gosta de tudo detalhado e gosta de um visual mais tradicional, as planilhas são ótimas. Mas para quem prefere praticidade e mobilidade, existem vários aplicativos de controle financeiro, como o Mobius, o Organize e o Guia Bolso. Esses aplicativos ajudam a controlar os gastos, a criar metas financeiras. Sim, eles categorizam seus gastos automaticamente, te mostram para onde está indo o seu dinheiro, te ajudam a criar metas realistas de poupança e investimentos e te alertam quando você está gastando mais do que deveria. Nossa, quanta tecnologia a nosso favor. Acho que organizar as finanças hoje em dia está mais fácil do que nunca. E por falar em tecnologia, que tal de falar da organização digital, o desafio do mundo moderno? Com certeza. No mundo digital de hoje, a gente é bombardeado com informações, notificações, e-mails, arquivos. É fácil se perder em meio a tanto caos virtual. Verdade. Eu mesmo me sinto sobrecarregado às vezes. E-mails acumulados, arquivos perdidos, notificações sem fim. Socorro. Calma. A organização digital é essencial para a produtividade, segurança e paz de espírito no mundo conectado de hoje. E com algumas dicas simples, você pode domar o caos digital e ter mais controle sobre sua vida online. Me conta tudo. Por onde começar a organizar essa bagunça digital? Comece pela estruturação de pastas e arquivos. Crie uma hierarquia lógica com categorias amplas, como trabalho, pessoal e finanças, e subcategorias mais específicas para cada tipo de arquivo. E como a gente nomeia esses arquivos e pastas, vale usar qualquer nome. E os nomes claros, objetivos e padronizados para facilitar a busca. Inclua datas, palavras-chave relevantes e evite abreviações confusas. Imagine que você precisa encontrar um arquivo importante daqui a alguns meses. Se o nome do arquivo for Documento 2023, você vai ter dificuldade para lembrar do que se trata. Verdade. Organização é sinônimo de clareza e praticidade. E para domar uma caixa de entrada do e-mail, o que você sugere? A técnica da caixa de entrada zero é libertadora. A ideia é processar todos os seus e-mails, um por um, e tomar uma decisão sobre cada um deles. Responder, arquivar, excluir ou adiar. Mas, e se a gente recebe centenas de e-mails por dia? Não dá para responder a todos na hora. Nesse caso, você pode usar pastas para organizar seus e-mails por categorias, como aguardando resposta, importante, e leitura posterior. E utilize filtros para direcionar os e-mails automaticamente para as pastas certas. Assim você evita que sua caixa de entrada fique lotada. Deus, e-mails acumulados. E as senhas, hein? Como organizar essa bagunça de senhas diferentes para cada site e aplicativo? Use um gerenciador de senhas. Ferramentas como LastPass e 1Password armazenam suas senhas de forma segura e criptografada, te ajudam a criar senhas fortes e únicas para cada conta e te permitem acessá-las de qualquer dispositivo. Nossa, que alívio. Não preciso mais ficar anotando senhas em papéis ou tentando lembrar de todos de cabeça. E dá para organizar aplicativos e dispositivos. Com certeza. Desinstale os aplicativos que você não usa, organize os ícones na área de trabalho e use a sincronização em nuvem para ter seus dados importantes, como fotos, vídeos e documentos, acessíveis em todos os seus dispositivos. Parece que a organização digital é um universo à parte, né? Mas com as ferramentas certas e um pouco de disciplina, a gente consegue ter mais controle sobre o mundo virtual e aproveitar seus benefícios sem se estressar. Concordo. A tecnologia pode ser uma grande aliada da organização, desde que a gente saiba usá-la a nosso favor. E por falar em organização, que tal a gente fala da organização para os estudos, um desafio para estudantes de todas as idades, claro.
A organização nos estudos é fundamental para aumentar a produtividade, reduzir o estresse e melhorar a retenção de informações. Afinal, quando você tem um plano de estudos, um ambiente organizado e um método de aprendizado eficiente, você consegue aproveitar melhor seu tempo e ter mais sucesso nos seus estudos. Mas como a gente faz para se organizar nos estudos? Por onde a gente começa? O primeiro passo é criar um plano de estudos realista e adaptado às suas necessidades e objetivos. Defina quais disciplinas ou áreas do conhecimento você precisa estudar, estabeleça métodos de aprendizado, crie um cronograma de estudos e reserve um horário específico para se dedicar aos estudos. E como a gente faz para manter o foco e a concentração durante os estudos? No mundo de hoje, com tantas distrações, é difícil se concentrar por muito tempo. É verdade, as distrações são um dos maiores inimigos dos estudantes. Para combatê-las, você pode utilizar a técnica Pomodoro, que já mencionamos antes. A ideia é alternar períodos de 25 minutos de estudo intenso com 5 minutos de descanso. Ah, entendi. É como se a gente desse sprint de estudo com pequenas pausas para recarregar as energias. E para organizar o conteúdo que a gente precisa estudar, o que você sugere? Tem algum método mágico para memorizar tudo? Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para memorizar tudo, mas existem técnicas e ferramentas que podem te ajudar a organizar o conteúdo de forma mais eficiente e a reter as informações por mais tempo. Que bom. Me conta mais sobre essas técnicas e ferramentas. Uma técnica bastante eficaz é a elaboração de mapas mentais. Os mapas mentais são representações visuais que te ajudam a organizar as ideias, conectar os conceitos e visualizar as relações entre as informações. Nossa, eu adoro mapas mentais. Eles são ótimos para ter uma visão geral do conteúdo e para conectar as diferentes partes da matéria. E além dos mapas mentais, quais outras ferramentas você recomenda? Flashcards também são muito úteis para memorizar definições, fórmulas, datas e outros conceitos-chave. Você pode criar seus próprios flashcards ou utilizar aplicativos como Anki, que te permite criar e gerenciar seus flashcards de forma digital. E para quem tem dificuldade de começar a estudar, qual dica você daria? Elimine as distrações. Desligue o celular, feche as redes sociais, encontre um lugar tranquilo e confortável para estudar e avise as pessoas ao seu redor que você precisa de concentração. Ambiente organizado, mente organizada, né? E para gerenciar as tarefas e os prazos dos trabalhos, o que você recomenda? Aplicativos como o Mi Study Life, o Google Agenda e o Trello podem te ajudar a organizar seus compromissos, seus prazos e suas tarefas de forma eficiente. Que legal! Parece que a tecnologia pode ser uma grande aliada dos estudantes. E para finalizar nosso papo sobre organização dos estudos, qual dica de ouro você daria para quem quer ter mais sucesso nos estudos? A dica de ouro é: seja consistente, crie o hábito de estudar regularmente, mesmo que seja por curtos períodos de tempo. A constância é a chave para o sucesso nos estudos. Pequenos passos, grandes resultados, né? E com essa dica inspiradora, a gente encerra a primeira parte do nosso Educatalks Nova sobre organização. Na próxima parte, a gente continua a nossa jornada pela organização, explorando a organização para viagens e outros temas importantes. Fiquem ligados. E aí, Luca, pronto para voltar ao mundo da organização. Prontíssimo. E pensando bem, a gente já explorou a organização pessoal, financeira, do espaço físico e até dos estudos. Mas tem uma coisa que me intriga, sabe? A gente vive em um mundo cada vez mais conectado, com informações pipocando de todos os lados, e eu fico pensando, como a gente organiza o tempo em meio a tanta informação? Essa é uma questão crucial nos dias de hoje. É como se a gente tivesse um constante bombardeio informativo, né? E essa sensação de estar sempre ligado pode ser muito desgastante. Mas, como você mencionou, a gestão do tempo é a chave para lidar com essa avalanche de informações e ter uma vida mais equilibrada. Exatamente. Me deparei com uma matriz de Eisenhower nas minhas pesquisas e achei a ideia bem interessante. O que você acha dessa ferramenta para organizar o tempo em meio a tantas demandas? A matriz de Eisenhower é uma ferramenta poderosa para priorizar tarefas, principalmente quando a gente se sente sobrecarregado. Ela nos ajuda a diferenciar o que é urgente do que é importante. E a partir daí, podemos tomar decisões mais conscientes sobre como alocar nosso tempo e energia. E como ela funciona na prática? Me explica como poderia usar essa matriz no meu dia a dia. Imagina um gráfico com 4 quadrantes. No primeiro quadrante, você coloca as tarefas que são urgentes e importantes, ou seja, aquelas que exigem atenção imediata e têm grande impacto nos seus objetivos. Já no segundo quadrante, você coloca as tarefas que são importantes, mas não urgentes, aquelas que contribuem para o seu crescimento a longo prazo, mas que não exigem ação imediata. No terceiro quadrante, você coloca as tarefas urgentes, mas não importantes, aquelas que te interrompem e te tiram do foco, mas que não contribuem para os seus objetivos principais.
E por fim, no quarto quadrante, você coloca as tarefas que não são nem urgentes nem importantes, ou seja, aquelas que podem ser eliminadas ou delegadas. Entendi. Então a ideia é priorizar as tarefas do primeiro quadrante, agendar as do segundo, delegar as do terceiro e eliminar ou adiar as do quarto, certo? Exatamente. A matriz de Eisenhower te ajuda a ter uma visão mais estratégica do seu tempo e a direcionar seus esforços para as atividades que realmente importam. E claro, a gente precisa ser flexível e adaptar a matriz à nossa realidade. Nem sempre é possível eliminar todas as tarefas do quarto quadrante, por exemplo. Faz sentido. É como se a gente tivesse um mapa para guiar nossas decisões sobre como usar o tempo, né? E falando em técnicas de gestão do tempo, eu me lembrei da técnica Pomodoro que a gente mencionou na parte anterior. Você acha que ela pode ser útil para gerenciar o tempo em meio à era da informação? Com certeza. A técnica Pomodoro é uma ótima aliada para quem se distrai facilmente com as notificações e as infinitas possibilidades do mundo digital. Ela te ajuda a criar blocos de tempo dedicados ao foco total, sem interrupções, o que é fundamental para realizar tarefas que exigem concentração. E como essa técnica funciona na prática? Você poderia dar um exemplo de como eu poderia aplicar a técnica Pomodoro no meu dia a dia? Claro! Digamos que você precisa escrever um artigo ou um relatório. Você define um bloco de 25 minutos no timer e se concentra exclusivamente na tarefa de escrever, sem verificar o celular, as redes sociais ou e-mail. Após os 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos para se alongar, tomar um café ou simplesmente relaxar. Depois da pausa, você inicia um novo bloco de 25 minutos de foco total. E assim por diante. Parece simples, mas eficaz. A ideia é criar um ritmo de trabalho com intervalos regulares para descansar a mente e evitar a exaustão. Exatamente. A técnica Pomodoro te ajuda a ter mais disciplina, a aumentar a sua produtividade e a evitar a procrastinação, que é um dos grandes desafios da era da informação. E falando em procrastinação, o que você acha que leva as pessoas a adiarem tarefas importantes, mesmo sabendo que isso pode gerar mais estresse e ansiedade no futuro? A procrastinação é um comportamento complexo que pode ter diversas causas. Às vezes a gente adia tarefas por medo do fracasso, por perfeccionismo, por falta de clareza nos objetivos, por falta de organização, por cansaço. Nossa, é verdade. Às vezes a gente se sente tão sobrecarregado que acaba postergando as tarefas na esperança que elas magicamente desapareçam. E o problema é que, na maioria das vezes, elas não desaparecem, né? Só acumulam e geram mais estresse lá na frente. Exato. É como se a gente estivesse empurrando a bola de neve ladeira abaixo, até que ela vira uma avalanche. Uma boa analogia, mas a boa notícia é que existem estratégias para combater a procrastinação. Uma delas é a técnica de dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Me explica melhor. Basicamente, você divide uma tarefa grande e complexa em etapas menores, mais fáceis de serem realizadas. A ideia é que, ao visualizar a tarefa em partes menores, a gente se sinta menos intimidado e mais motivado para começar. Faz sentido. É como se a gente estivesse comendo o elefante por pedaços, né? Exatamente. E a cada etapa concluída, você tem uma sensação de progresso, o que te impulsiona a continuar. E além de dividir as tarefas, o que mais a gente pode fazer para evitar a procrastinação? Outra dica importante é definir prazos realistas para cada etapa da tarefa. Quando a gente tem um prazo definido, a gente se sente mais comprometido a cumpri-lo. É como se a gente tivesse compromisso com a gente mesmo, né? Exatamente. Ah. E para te ajudar a definir prazos realistas, você pode usar um calendário ou uma agenda, seja física ou digital. Falando em agenda, eu me lembrei de uma ferramenta que eu adoro usar para organizar minhas tarefas. O Bullet Journal. Você já ouviu falar? Claro! O Bullet Journal é uma ferramenta super versátil e criativa para organizar a vida. Ele pode ser usado para registrar ideias, planejar projetos, criar listas de tarefas, acompanhar hábitos e muito mais. E o legal é que a gente pode personalizar o Bullet Journal da forma que a gente quiser, né? Com desenhos, cores, adesivos. Exatamente. O Bullet Journal é como um caderno mágico que te permite organizar a vida de forma personalizada e visualmente atraente. E para quem prefere o digital, quais ferramentas você recomenda para organizar tarefas e projetos? Existem diversos aplicativos excelentes, como o Todoist, o Asana, o Trello e o Notion. Essas ferramentas te permitem criar listas de tarefas, definir prioridades, agendar lembretes, colaborar com outras pessoas e muito mais. Nossa, quanta opção! É importante a gente experimentar e encontrar a ferramenta que melhor se adapta às nossas necessidades e preferências, né? Com certeza. E o importante é usar a ferramenta de forma consistente e integrada ao seu fluxo de trabalho. E falando em fluxo de trabalho, o que você acha que diferencia as pessoas organizadas das desorganizadas? Uma questão de personalidade ou de hábitos? Eu acredito que a organização é, em grande parte, uma questão de cultivar hábitos saudáveis
e de ter disciplina para mantê-los ao longo do tempo. Então não adianta só ter as ferramentas certas, a gente precisa ter disciplina para usá-las de forma consistente, né? Exatamente. A organização não é um evento único, é um processo contínuo. É como se a gente estivesse construindo um músculo para que precise de treino e repetição. E como a gente faz para criar esses hábitos saudáveis de organização? Comece por pequenas mudanças, como organizar a sua mesa de trabalho, criar uma lista de tarefas diárias ou definir um horário para dormir e acordar. Vá incorporando novos hábitos gradualmente até que eles se tornem parte da sua rotina. Pequenos passos, grandes resultados, né? E por falar em resultados, quais os benefícios que a organização pode trazer para a nossa vida? Os benefícios são inúmeros. A organização nos ajuda a ter mais controle sobre o tempo, a reduzir o estresse, a aumentar a produtividade, a melhorar o foco, a tomar decisões mais conscientes, a alcançar nossos objetivos, a ter mais tempo livre para fazer o que gostamos e a ter uma vida mais equilibrada e feliz. Nossa, quanta coisa boa. Acho que a organização é realmente um superpoder. E o melhor é que esse superpoder está ao alcance de todos nós. Basta ter a vontade de aprender e a disciplina para colocar em prática. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra a segunda parte do nosso Educatox Nova sobre organização. Na próxima parte, a gente vai explorar a organização para viagens e outros temas importantes. Fiquem ligados. E aí, Luca, pronto para a última parte da nossa imersão no mundo da organização? Prontíssimo. A gente já desvendou tantos aspectos da organização. Pessoal, financeira, do tempo, espaço físico, digital. Mas confesso que tem uma área da minha vida que ainda me deixa um pouco ansioso quando penso em organização, as viagens. Eu entendo perfeitamente, viajar é maravilhoso, mas a organização de uma viagem pode parecer uma tarefa monumental, né? Tantos detalhes para planejar, documentos para organizar, malas para fazer. É muita coisa para lidar, mas calma, que a gente está aqui para te ajudar a desmistificar esse processo e transformar a organização da sua próxima viagem em uma experiência tranquila e prazerosa. Ufa, que alívio. E por onde a gente começa a organizar essa aventura? Me sinto um pouco perdido, confesso. O primeiro passo, como em qualquer processo de organização, é o planejamento. Defina seu destino, a data da viagem, a duração, o orçamento disponível e o que você deseja fazer durante a viagem. É como construir a base de uma casa. Sem uma base sólida, tudo pode desmoronar. Concordo. E depois de ter esse mapa da viagem, por onde a gente segue? Com um destino definido, é hora de pesquisar passagens aéreas e acomodações. Uma dica importante é utilizar sites comparadores de preços para encontrar as melhores ofertas. Você pode economizar um bom dinheiro e investir em outras experiências durante a viagem. Sensacional! Economia em viagens é sempre bem-vinda. E falando em economia, como a gente faz para organizar as finanças da viagem? Uma estratégia interessante é criar um orçamento específico para a viagem, definindo quanto você pretende gastar com cada categoria. Transporte, acomodação, alimentação, passeios, compras. E lembre-se de levar em consideração os custos com imprevistos, como taxas extras ou emergências médicas. Verdade. Imprevistos acontecem e a gente precisa estar preparado. E qual a melhor forma de levar dinheiro durante a viagem? Cartão de crédito, dinheiro em espécie. Uma boa prática é levar um pouco de dinheiro em espécie para despesas menores e usar o cartão de crédito para compras maiores e saques em caixas eletrônicos. Mas lembre-se de avisar seu banco sobre a viagem, para evitar bloqueios no cartão e de verificar as taxas de saque e conversão de moeda. Ótimas dicas. E os documentos da viagem, como a gente organiza para não perder nada importante. Crie uma pasta ou um arquivo digital com todos os documentos essenciais. Passaporte, vistos, passagens aéreas, reservas de acomodações, seguro de viagem, comprovantes de vacinação se necessário e contatos de emergência. Faça cópias digitais de tudo e salve na nuvem, assim você terá acesso aos seus documentos de qualquer lugar, caso perca os originais. Segurança em primeiro lugar. E a mala, hein? Essa parte me deixa um pouco apavorado. Como a gente faz para organizar a mala de forma eficiente e evitar levar a casa inteira na viagem? A mala é um dos maiores desafios da organização para viagens. Mas com planejamento e algumas técnicas inteligentes, você pode otimizar o espaço e levar tudo o que precisa sem exageros. O primeiro passo é fazer uma lista com tudo que você pretende levar, separando por categorias. Roupas, calçados, acessórios eletrônicos, produtos de higiene pessoal. Lista pronta, é hora de encarar a mala. Mas como a gente faz para colocar tudo lá dentro de forma organizada e sem amassar as roupas? Existem técnicas de organização que podem te ajudar. Você pode dobrar as roupas em formato de rolinhos para economizar espaço, usar organizadores de mala para separar os itens por categoria e colocar os itens mais pesados no fundo da mala. E lembre-se de levar apenas o essencial. A gente sempre acaba usando menos roupas do que imagina. Verdade. Menos é mais. Principalmente quando se trata de malas. E os itens que a gente usa com mais frequência durante a viagem, como escova de dentes, carregador de celular, remédios, onde a gente coloca.
Esses itens devem ficar em um local de fácil acesso, como o bolso externo da mala ou a parte de cima da bagagem de mão. Assim você não precisa desfazer a mala toda para encontrar o que precisa. Que dica esperta. E além da organização da mala, o que mais a gente precisa fazer antes de embarcar na aventura? Verifique os horários de check-in e embarque. Organize os traslados do aeroporto para o hotel. Confirme as reservas de passeios e restaurantes. E baixe aplicativos úteis para a viagem, como mapas offline, tradutores e guias turísticos. A tecnologia pode ser uma grande aliada do viajante organizado. Nossa, quanta coisa! É muita informação para processar. Mas com calma, planejamento e as dicas certas, a gente consegue organizar tudo e aproveitar a viagem ao máximo, né? Com certeza. Viajar é para ser um momento de prazer, descobertas e relaxamento. Não deixe que a falta de organização transforme sua viagem em um pesadelo. E lembre-se, o mais importante é a experiência, as memórias que você vai criar. Perfeito. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso guia completo de organização para viagens. Agora é só colocar em prática e partir para a aventura. E com a sensação de missão cumprida, chegamos ao final do nosso EducaTalks Novas sobre organização. Exploramos tantos aspectos desse universo, desde a organização pessoal até a organização para viagens, passando pela organização financeira, digital, do tempo, do espaço físico. Ufa, quanta coisa a gente aprendeu! E que jornada incrível! Espero que as dicas e ferramentas que a gente compartilhou inspirem vocês a terem uma vida mais organizada, produtiva e feliz. Afinal, organizar é preciso. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo, não deixem de conferir os materiais extras que preparamos para vocês. Lá vocês encontrarão dicas bônus, ferramentas adicionais, modelos de organização e muito mais. E não se esqueçam de compartilhar suas experiências com a gente nas redes sociais do EducaTalks Nova. Adoraríamos saber como a organização está transformando a vida de vocês. É isso aí. Até a próxima, pessoal. E que a organização esteja com vocês. Tchau, tchau.